nos campos de Francisco Beltrão, onde o sol nasce e traz calor ao coração. Gente simples, de alma generosa, povo que acolhe, gente virtuosa, povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe, braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. Nas ruas tranquilas, histórias a contar, cada sorriso, um abraço, um lugar pra ficar. Eu vou falar uma coisa pra você. Entre amigos, sempre a celebrar nossa cidade, nosso lar, nosso altar. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe, braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. No entardecer, vejo a vida florescer, nosso canto, nossa fé, um novo amanhecer. Na paz do teu ser, quero sempre viver. Francisco Beltrão, com você quero crescer. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe, braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. Francisco Beltrão, cidade de inspiração. Seu povo querido, sempre no meu coração. Onde é que eu vou pra banca? Eu faço tudo que eu preciso. Ele não colocou o meu. Elas vêm com força, vêm pra transformar cada história um mundo pronto pra brilhar. A vida ensina, o tempo molda, cada palavra é um sonho que acorda. Seguindo em frente sem olhar pra trás, conectando almas, vozes cheias de paz. Elas, uma conversa inicia, elas vivem, elas sempre fazem sonhar. De coração aberto, o mundo se refaz. Elas são inspiração, coragem e mais. Faz que ecoa, que faz acreditar no poder do hoje, no que vem a alcançar. Juntas na jornada, aprendendo a voar, toda conversa, um novo lugar. Se o caminho escurecer, elas vão iluminar. Com histórias e memórias, nada pode parar. Ela, uma conversa inicia, elas vivem, elas sempre fazem sonhar. De coração aberto, o mundo se faz. Elas são inspiração, coragem e mais. Faz que ecoa, que faz acreditar no poder do hoje, no que vem a alcançar. Elas, uma conversa inicia, elas vivem, elas sentem, fazem sonhar. De coração aberto, o mundo se refaz. Elas são inspiração, coragem e mais. Voz que ecoa, que faz acreditar no poder do hoje, no que vem ela alcançar. Juntas na jornada, aprendendo a voar, toda conversa, um novo lugar. Olá, eu sou Lucilene Gittler e está começando mais um Elas, uma conversa e Cia. E na última quinta-feira do mês, nós temos sempre essa presença ilustre da minha amiga doutora Mara. Seja bem-vinda, doutora Mara, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui todo final de mês.
com os assuntos que levamos, né, para as pessoas, que eu acho que acrescenta bastante e traz também para nós um momento de conversa, de bate-papo, e isso faz muito bem. É verdade, doutora Mara. E quando a doutora Mara vem, a gente sabe que o mês está acabando. E que mês, né, doutora? Que mês intenso. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres, fechando aí o Outubro Rosa, esse mês dedicado à saúde da mulher, e como é importante nós ressaltarmos essa vivência da mulher, esse cuidado que a mulher necessita ter com ela mesma, né? Porque a mulher, ela é o alicerce da casa, o alicerce da família, e se a mulher está bem, tudo está bem. Agora, se a mulher não está bem, tudo desanda, né, doutora? Tudo desanda. É como diz, né? É bíblico. A mulher sábia edifica o lar. Exatamente. Então, ela tem que ser sábia para com ela também. Sim. Para estar bem com ela. O bem-estar da saúde, o cuidado com o que ela sente, não ficar guardando e não comunicar aquilo que não está certo. Apesar de que nós temos no Brasil aí uma incidência enorme de mulheres que são mulheres e homens da casa, né? Então, não tem como essas mulheres não ter uma sobrecarga. Elas vão ter uma sobrecarga. Sim, né? exatamente. Vão estar passando, às vezes, por momentos bastante complexos e até mesmo quando ela tem filho homens, né? Que é um pouco mais difícil de você lidar, até mesmo por causa dos tabus e as crenças limitantes e aquilo que você traz e que faz com que você muitas vezes tenha medo de conversar com seu filho sobre determinados assuntos. É uma sobrecarga que muitas mulheres enfrentam de ser pai e mãe, né? Além de ser a mulher e o homem da casa, ela é pai e mãe. Então, com certeza, para a mulher fica uma carga bem pesada e a gente vê muitos casos no Brasil dessa situação, né? Hoje existe muitos casos. Existe também as mães narcisistas, né? Que nós temos aí. Eu, como psicanalista, tenho muitos atendimentos nessa questão. Então, qual é o aconselhamento que a gente dá para essas mulheres? Quando você se separa, você escolheu separar, certo? Às vezes o homem traiu, saiu de casa. Mas dentro de um contexto do todo, existem as duas partes. Então, os dois têm uma autorresponsabilidade no relacionamento. Não só a mulher, nem só o homem. Mas o que nós vemos é o quê? A falta dos dois estarem conscientes de que no meio desta relação existem filhos. E que os filhos têm que ser amados, tanto por um como pelo outro. Então, eu não posso ser inimiga do meu ex-marido ou inimigo da minha ex-mulher. E aí nós temos entre essas separações que acarretam sobrecarga, né? Que a mulher sempre vai ficar com mais responsabilidade. Aí nós temos a outra que aparece nessa relação, ou seja, uma terceira, que conheceu aquela pessoa com filhos, com ex-mulher, mas aí ela quer disputar o filho, o lugar do filho com o marido. Então, tudo isso gera sobrecarga. Então, vamos ter aí pais, né? No masculino, sobrecarregados com a primeira relação e com a segunda. E quem fica neste meio desse joguete são os filhos. E esses filhos vão sofrer lá na frente. Eles vão sofrer essas consequências. Porque o que nós estamos vendo é uma decadência educacional. Nós estamos vivendo essa decadência em todos os sentidos.
na sobrecarga da mulher, que não tem tempo ela tem que trabalhar para sustentar o filho, então ela não tira um tempo nem para ela, quanto mais para olhar para aquele filho como está na escola. E aí sobra uma sobrecarga para os professores. Então, é uma cadeia. Se você for analisar, é uma cadeia. E aí as mulheres estão desenvolvendo muito câncer, por quê? Nós sabemos que o nosso pensamento tem tudo a ver com o nosso corpo. As nossas células, elas respondem ao seu pensamento, aquilo que você vibra. Então, eu vou ter um índice maior de câncer. Onde? Mama, útero, que está ligado ao quê? À concepção e ao amor. Então, eu preciso olhar para isto, eu preciso estar inteira comigo. Eu preciso olhar que eu também preciso de um tempo. E ser um pouco mais... como é que eu vou usar a palavra? Ser um pouco mais amena consigo mesmo e com aquele ser que foi o teu marido. Porque não foi de um todo ruim. Teve os momentos bons, tanto que você tem filhos dele. Então, tudo isso acarreta a gente, quando está numa relação assim, eu já vivi isso. Você não pensa, só que eu nunca na minha vida disse para minha filha que o pai dela não prestava. Pelo contrário, ao aniversário do seu pai, hoje é dia dos pais, tem que levar um presente. Tirava do meu bolso para ela levar o presente. Então, isso é o quê? É consciência. Porque o filho não escolheu aquele pai, né? Entre aspas. Né? Nós sabemos que nós escolhemos os pais, o lugar onde vamos nascer e tudo. Aí entra num outro assunto que uma hora a gente pode abordar aqui, que é a espiritualidade e que é a forma com que muitas vezes a gente vê essas crianças que são tidas como superdotadas e que têm almas enormes, né? Maravilhosas. Então, mas aí entra num assunto de espiritualidade. Só que é assim, quando eu sofro uma consequência, se eu ficar remoendo isso e não tentar organizar. Então, você está num casamento ou numa vivência e você não fala aquilo que você acha que está errado, você está matando você mesma. Você está errando com você. Desde a parte sexual. Por quê? Porque existem milhares de tabus, existem milhares de crenças, existem milhares de pessoas que se deixam de lado para poder caber dentro de um relacionamento. E tudo isso faz mal para você. Não faz para o outro. Isso tanto cabe para o homem como para a mulher. Nós temos homens também que vivem dentro desse trauma, dentro dessa dor. Não é diferente, ele é um ser humano igual a nós. Mas existe toda aquela questão de crenças e de que o homem precisa fazer tudo, o homem precisa isso, o homem precisa, mas a mulher também tem a parte dela. Então, quando eu reparto 50 por 50 e que eu tenho a consciência de que esta pessoa está dividindo uma vida comigo, de verdade, eu vou ter sim coragem de sentar com meu parceiro e conversar com ele naquilo que está sendo errado. Seja na criação dos filhos, seja no modo de se tratar um ao outro. É como eu já disse aqui uma vez num podcast, casamento é uma colcha de retalho, que com o tempo ela vai puindo, ela vai descosturando, ela vai cortando. E sempre vai sobrar carga maior para a mulher. Por quê? Porque ela se colocou nesse papel. Quando você divide, quando você diz, não, eu tenho os meus 50%, o outro 50% é dele. Eu não invado os 50% dele, mas o que acontece hoje? A mulher invade esses 50%, ou o homem e vice-versa. E aí começam os transtornos. Entendeu? Porque ali não é da minha alçada, ali é do homem. O homem é o provedor. Ah, mas então quer dizer, como eu ouço, que você tem que depender de homem? Não, não é isso, gente. Ser provedor é uma coisa. Construir uma vida ao lado de um homem,
Aonde você ajuda a construir é diferente. E aí eu pergunto muito para as mulheres. Eu trabalho na empresa com meu esposo, a empresa é nossa. Ok, você tem um Prolabore? Se é tua, esse vai ser o primeiro problema numa separação. Você vai sair sem nada. Você trabalhou quantos anos com ele? Mas a empresa é nossa, até separar. Até separar. Então, abrir a consciência para o que é certo vai trazer uma plenitude para a mulher. Vai trazer uma convivência melhor. Então, se eu trabalho com meu marido, eu tenho direito a ter meu Prolabore. Porque é meu suor que está ficando ali. Não importa se a empresa é suave ou deixa de ser. É sua e dele. Os dois têm que ter um Prolabore. Isso é o correto. É organização. Então, quando você fica, você já vai começar a ficar num déficit emocional nesse ponto. Porque você tem que pedir dinheiro para fazer suas coisas. Mas você trabalha. Mas você deve satisfação de tudo que você faz. E para muitas mulheres, isso vai reportar as ordens do pai. Lá atrás. E vai trazer problemas. Porque isso vai ficando armazenado. E vai explodir aonde? Pode explodir num câncer de mama? Pode. Pode explodir num problema uterino? Pode. Hoje nós temos mulheres novas que já estão com endometriose, que seria uma doença de pessoas bem mais velhas. Então, quando a tua mente acelera, você acelera o seu corpo. Você está se maltratando, você está se autopunindo, você está se autodestruindo. Então, nós temos que ter, sim, o momento de solitude, o momento onde você para olhar para você. Eu estou tendo satisfação na minha vida como mulher, desde a minha parte sexual, ou eu estou fingindo que eu estou vivendo bem? Porque se eu estou fingindo, eu vou adoecer. Em algum momento eu vou adoecer. E aí a coisa começa a ficar mais complexa. Olha só que interessante essa reflexão, né, doutora? Tudo é uma consequência, né? Tudo é como a senhora falou lá no início. Uma coisa vai puxando a outra e vai prejudicando em todos os fatores, né? Todos os fatores. Todos os membros da casa, toda a família acaba sendo prejudicada. Então, como é importante esse olhar, né? Esse olhar para dentro de si, da sua saúde física, da sua saúde mental, que hoje nós estamos vivendo um colapso, né, na saúde mental. Sim. Em todos os aspectos, assim, as pessoas elas estão gritando literalmente por socorro. A saúde mental está muito prejudicada. Eu falo assim que antes da pandemia nós já tínhamos uma pandemia psicológica. Depois da pandemia isso triplicou e hoje está realmente insano, né? As pessoas estão insanas. Para você ter uma base, uma pessoa está andando no trânsito, por qualquer coisinha, ela desce com uma arma e mata o outro. Isso é insanidade mental. Então, as pessoas estão todas no estupim da bomba. Encheu, tá no estupim. Aí nós temos uma coisa que eu acho que é muito importante, a falta de conhecimento. As pessoas não buscam o conhecimento. As pessoas buscam ir vivendo. Tá bom, hoje deu para comer, dormir, beleza. Elas não têm uma visão de um futuro melhor. Elas não têm uma visão de que elas podem melhorar a vida. Elas podem ser melhor do que elas são hoje. Então, nós temos uma parte da população assim que não querem. Que nem eu vi um post daquele americano lá, o Tesla lá, que construiu a Tesla, né? Elon Musk, Sim. coisa assim.
e ele decidiu dividir a fortuna dele com pessoas menos favorecidas em todos os países. O que eu li hoje? Pessoas dizendo assim, não manda para o Brasil porque o Lula vai roubar tudo. Não manda para cá porque o povo aqui vai gastar, não gosta de trabalhar. Que ele ia fazer desenvolvimentos empregatícios, como que fala? Dar margem para os jovens estudarem mais tecnologia, mais estudos, tudo nessa faixa. Então, você ouvir de um ser que você vai olhar no perfil dela e ela é uma professora e ela diz que não adianta, que no Brasil só tem burro, quem ela é? Quem é ela nessa fila desse pão? Compreendeu? Então, assim, outubro foi um mês de velocidade. Se você analisar os meses anteriores, outubro foi um mês que tudo parece que aconteceu rapidamente. E nós vamos ter essa aceleração de dias, de energia, de tudo isso. Mas as pessoas estão preparadas para isso? As pessoas não estão. As pessoas estão mantendo o cérebro, o pensamento em coisas positivas? Mais de 80% da população não. Só acredita no caos. Então, se nós somos energias, vivemos num mundo energético, como você acha que nós vamos receber tudo isso? Com doenças que já estavam erradicadas e que estão novamente aí, né? Com mulheres muito mais afetadas pelo câncer. Então, é hora de acordar. É hora de olhar para qual bomba você quer segurar. Você quer segurar aquela que solta um farelo colorido, bonito? Ou você quer segurar para uma que vai explodir na sua saúde? Qual que você escolhe? Então, assim, nós temos que entender que a vida é feita de escolhas. Nós passamos por tumultos, repetimos ciclos. E repetimos ciclos de queda também. E nós sentimos quando esse ciclo está chegando. Mas não damos atenção. Vamos deixando. O corpo fala, né, doutora? O corpo grita. Ele dá sinais. Muitos sinais. Né? Então, eu falo isso sobre as mulheres também, porque eu fui uma mulher que eu queria dar conta de tudo. Dava conta? Dava. Mas, sabe Deus aqui preço. Né? E eu fui tentando me moldar estudando. Porque na época eu não tinha condições de fazer uma terapia. E eu falo para vocês, terapia é vida. Terapia não é para louco. Terapia é vida. É para você se autoconhecer. E também não é luxo, né? Não. Terapia é uma necessidade. Exatamente. Hoje ela é uma necessidade. Por quê? Você vai entender o que está acontecendo com você, mas é você que vai achar aonde você está errando. Eu não posso achar por você. Eu não posso te entregar cartilhinhas prontas como nós estamos vendo. Isso não vai resolver o seu problema. Repetir 1000 vezes uma palavra não vai resolver o seu problema se você não mexer na ferida. Quando eu começo a entrar num ciclo onde eu começo a sentir tristeza, cansaço excessivo, dores no corpo, eu estou entrando numa queda. Aí, o que está à sua volta começa a se repetir. E você vê que está repetindo. Nossa, em tal época me aconteceu isso. Mas eu não ligo as coisas. Eu não busco ver onde é que eu estou errando, porque isso sou eu que erro.
Sou eu que permito, sou eu que estou escolhendo. Eu estou escolhendo ficar, vamos supor, na procrastinação. Ah, não, procrastinação já é um problema de saúde. Ele pode até ser, mas você pode moldar a sua vida para que você não procrastine. Por exemplo, eu levanto e não tenho nem vontade de arrumar minha cama. Quando eu vou ver de noite, eu não arrumei nem a cama. Eu deixei lá. Eu tinha 2 xícaras na pia, mas deixa para amanhã. Isso já é um indício de que você não está bem. Porque a primeira coisa que nós fazemos, eu, por exemplo, antes de levantar da cama, é agradecer a minha noite. E depois que eu levanto, é arrumar minha cama. É a primeira coisa que eu faço. Então, isso tudo faz parte de uma disciplina. Não adianta você querer e não ter disciplina. Se você não tiver persistência, ponderar aquilo que te faz mal, você vai cair na régua. E a hora que você cair na régua, é chão de novo. Ou seja, repita o ciclo, às vezes, de 7 anos, de 10 anos que eu passei, e eu começo a voltar. Quer ver um exemplo disso? Por exemplo, você passou por uma crise onde no seu negócio as pessoas te engambelavam, deixava de te pagar, ia lá, fazia alguma coisa e dizia, não, manda o Pix daqui a pouco, né? E não mandava. Aí para você receber era aquele tumulto, e você passou por essa fase e de repente você tem outros clientes, um novo patamar de pessoas que estão ali com você. Mas de repente começa a acontecer de novo. Uma cliente veio, fez o que tinha que fazer e disse, depois te pago. Hoje eu estou sem dinheiro, esqueci de te falar. Olha, esse já é o primeiro indício de que você está entrando numa queda. E a gente não percebe. E quando você vai perceber, você está repetindo novamente aquilo lá de trás. Então, nesse momento, o pensamento nosso é muito importante. A atenção para os sentimentos é muito importante. Porque aí você vai reverter isso. Porque se você aceitar de novo um, aceitar de novo outro, mesma coisa é cliente. Combinei com o cliente agora. Aí ele liga, faltando 5 minutos que ele não vem. Ou o outro, no outro dia, mesma coisa. É normal? Não é. Se você estava dentro de um ciclo bom, o que você esqueceu? Onde foi que você pisou falso de novo? Com você mesma. E aí, nesse momento, o que a senhora recomenda é o desacelerar e prestar analisar atenção. A rota novamente. Prestar atenção. O que eu estou deixando de fazer? Nossa, mas eu fazia isso tão bem, hoje eu estou tendo dificuldade. Mas por que eu estou deixando minha cama desarrumada? Isso é só exemplo, tá, gente? Tem várias outras coisas que acontecem. Por que eu estou deixando de fazer? Por que eu estou bagunçada por fora? O que está acontecendo aqui dentro? Entendeu? Porque tudo que te acontece, acontece primeiro no teu campo energético. Até materializar no físico. Então, se eu não dou vazão e começo a me autocorrigir, organizar aquilo que eu era organizada, eu não vou ter uma queda grande. Posso até ter uma pré-queda, mas não vou ter uma queda, né? Então, tudo isso a gente tem que observar. Observar como que você se trata. Como você trata você mesma. Quantos pensamentos sobre você, a sua saúde, o seu bem-estar, você faz por você durante o dia? Você pergunta isso para uma mulher, ela diz, nenhum. Nem lembro de mim. Nem lembro de mim. Infelizmente, é uma realidade, né? É uma realidade. Então, nesse sentido que eu falo das mulheres, eu fui uma mulher que precisei ser grossa,
precisei passar por período de ser, vamos pôr assim, peitudo, encarar o que viesse na frente, porque eu não tive apoio de lado nenhum. Mas com o tempo eu comecei a ver que essa dureza foi me trazendo uma clareza de mente que eu não podia mais ser assim. Que aquela fase passou. E não é fácil você sair dessa fase. Não é fácil você sair da fase de delegar a alguém para fazer algo seu. Que você está acostumado a fazer tudo sozinho. Nunca aquela pessoa vai fazer que nem você faz. E para entender isso é difícil. E isso é um exemplo muito prático que todas as mulheres cometem com as pessoas que limpam sua casa, suas secretárias do lar. Nunca acham que elas fizeram como você fazia. Só que ela é uma pessoa, eu sou outra. Eu preciso entender isso. Então, eu acho que a pior parte é essa. É você aceitar o outro como ele é. Com os defeitos, com as dores, com as reclamações, Claro, você não vai conviver com uma pessoa que só reclama a vida toda. Quem tem um pouquinho de consciência não vive com pessoas assim. Né? E com o tempo, você começa a amadurecer. Você começa a conhecer as pessoas que estão ao seu redor. Você começa a ver as pessoas que são usurárias. Hoje nós estamos vivendo um mundo de usurários. Infelizmente. A pessoa vem, usa, abusa e simplesmente tchau. É o que falo da reciprocidade, né? Cadê a reciprocidade? Não tem, eu só quero colher aquilo que você tem para dar para mim. Depois que eu colhi, tchauzinho. Infelizmente, nós estamos vivendo esta fase. Se você olhar, se um faz uma coisa, todo mundo faz. A cópia virou xerox de cópia, de cópia, de cópia, de cópia. As pessoas não são mais autênticas. Não. As pessoas têm medo de falar quem elas são. Então, elas criam uma vida que elas não têm. E elas acreditam nessa mentira. Ah, porque acreditar nisso, a quântica vai funcionar para você. Será? Será que se eu viver de faz de conta, eu vou parar o tempo para eu conseguir alcançar meu objetivo? O tempo está passando. Você precisa ser positiva? Traçar metas? Com certeza. Isso é necessário. É que nem a gente fala, tudo tem gestão de tempo, gestão de... E na gestão de tempo, por exemplo, de um dia, quantos minutos ou quantas horas você tira para você? Está te fazendo uma pergunta. Olha, depende do dia, doutora. Depende do dia. São poucos. Por quê? Porque nós estamos antenadas, nós queremos crescer, certo? Mas nós temos que pensar assim, ó, vamos colocar dois focos que a gente debate muito na questão da neuroplasticidade, da neurociência. Quais são os pontos mais importantes para vocês? Para todos que estão nos escutando. Anote 3 pontos mais importantes. É espiritualidade, é trabalho, é a família, é realizar alguma coisa que você precisa, é sua saúde. Então, coloque aí 3 pontos, numere eles. 1, 2 e 3. Aí coloque lá na frente deles qual é a importância que eles têm para vocês de 0 a 10. Qual é a importância? Então, muitas pessoas colocam lá, eu preciso ser mais espiritualizado. Mas ele coloca a família em segundo lugar. Ou ele coloca o trabalho em primeiro lugar. E esquece da espiritualidade. Então, quando você não vai bem na sua espiritualidade, você não vai bem em lugar nenhum.
Isso é fato comprovado. Se você não se conectar à tua energia divina, você não vai bem em lugar nenhum. Você vai falhar. Sabe por quê? Porque você vai ficar fraco. Você vai pegar a energia submundana, vamos colocar assim, ou a energia de pessoas que são grileiras, que são pessoas igual o Chupim. A natureza nos mostra. Quando eu falo da natureza, tem muitas pessoas que falam que eu sou doida, que eu comparo muito, mas a natureza nos mostra tudo. A natureza, nós temos lá o Chupim, ele vai lá, arranca os ovos daquele passarinho que está chocando e coloca os deles para o passarinho chocar. E assim temos outros animais que também fazem pelo lado negativo. Então, nós precisamos olhar para tudo isso atentamente. Mas a primeira coisa que eu preciso ter é a verdade de mim mesmo. É a autorresponsabilidade. Se eu não tiver autorresponsabilidade, eu não vou chegar a lugar nenhum. Se eu não tiver a autorresponsabilidade de entender que eu também erro, que eu também tenho meus defeitos, eu não chego a lugar nenhum. Porque se eu achar que eu sou a soberana, eu nunca vou ter ninguém ao meu lado. Eu vou estar sempre criticando as pessoas. E a crítica é o quê? É um pensamento denso. E o que eu critico no outro, as pessoas dizem que é aquilo que está em você, por isso que a pessoa te criticou. Não, é o que está dentro dela. Isso é uma inversão para que você viva na crença. Você viva na crença, você viva achando que você é a pior das pessoas. A pessoa me agrediu porque isso está dentro de mim. São crenças. E quanto mais você vive na crença, mais você fica estacionado. Então, tudo isso faz parte de um desenvolvimento de um câncer, de uma mulher que entra em paranoia, de uma mulher que comete um suicídio porque a carga pesou tanto que ela não aguentou mais, de uma mulher que não se entrega sexualmente para o esposo porque é cheia de tabu. Tudo isso interfere na sua vida. E como eu te falei, na minha mentoria, a gente vai trabalhar tudo isso. Todas essas partes até que você consiga se encontrar. Mas o que acontece muito hoje? As pessoas têm medo de ver a própria verdade. Elas fogem. Mas quando você encontra a sua própria verdade, que você sabe quem você é quando você está com raiva, quem você é verdadeiramente quando você transpassa essa raiva. Quando você se autoconhece, você consegue amenizar isto. Ou ter a percepção de que você não pode ir por aquele caminho. Porque se você for, você está destruindo você. Isso eu falo para você por experiência própria. A raiva quase me levou para a morte. Eu desenvolvi um câncer. A culpa é do meu ex-marido? A culpa é dos outros? Não, é da própria raiva que eu cultivei dentro de mim. É essa consciência que eu falo que a pessoa tem que ter. Eu preciso ter consciência que eu criei isso para mim. Porque eu passava dia e noite mastigando a mesma raiva. E o que o meu corpo fez? Acorda. Você vai acordar. De um jeito ou de outro, você vai acordar. O corpo grita. Entendeu? Até que um dia, num desespero total, eu disse que eu não ia mais ser humilhada e que eu ia levantar minha vida. E comecei a caminhar diferente. Mas até eu entender isso, foi uma caminhada dura. Então, não tente ser heroína. Não tente ser a mulher que faz tudo. A gente precisa olhar para isso. Olhar para que parâmetro eu estou seguindo. Aonde que eu estou indo? O que eu quero? Tem pessoas que estão indo à mercê. Elas não sabem o que querem. Um dia eu
sou adepta disso, outro dia eu sou adepta daquilo. Um dia eu sou vegetariana, outro dia eu não sou vegetariana. Então eu vou pelo modismo. E isso está acontecendo muito. A moda desvirtuou o sexual, a moda faz com que jovens se rotulem como sendo diferente, como sendo de outro sexo, sendo que elas nem conhecem o que é aquilo. Eu trabalho com isso todo dia. Então a gente precisa olhar para isso. Olhar para aquele que está do lado, olhar para você. Quem é o ser mais importante? É seu filho, é seu marido, é seu trabalho ou é você? Porque se você não estiver bem, como você vai ajudar eles? Então parece que as pessoas perderam esse contato, essa questão desse aconchego, desse conversar, desse estar presente. Não é estar presente é que nós duas estamos presentes. Mas será que a gente está presente mesmo? Às vezes as famílias estão tudo dentro de casa, mas estão presentes? Não. Muitas se sentem sozinhas, abandonadas, com toda a família em volta. Então é nesse patamar que eu faço chamado. Que olhe para isso. Que pare com essas crenças limitantes. De que eu não posso isso, eu não posso aquilo. Isto é pecado. Isso não dá para fazer. Isso eu não vou conseguir. Então, isso são crenças. Quando eu digo que eu não vou conseguir, eu tenho uma crença de que eu não sou capaz. Todos são capazes. Todas são capazes. O que falta é consciência. O que falta é se autoconhecer. Então, eu tenho que ter consciência. Que se eu tenho, vamos voltar lá para a mulher, se eu tenho um filho, eu me separei, meu filho não tem culpa dessa separação. Não joga o teu ódio, a sua dor, o seu rancor ou o seu erro por não ter dado certo em cima dessa criança. E isso é fato. Aí usa a criança como um joguete. Né? Vai no pai, o pai fala da mãe. Vai na mãe, a mãe fala do pai. Isso é crime. Isso é crime, hediondo hoje, considerado. Então, assim, nós precisamos olhar para isso. Quem domina o mundo? Quem pode dominar o mundo? A minha avó falava isso. Quem você acha que pode dominar o mundo? Não sei. A mulher. A mulher pode. A mulher pode? A mulher pode ser o que ela quiser. O que a mulher faz? Ela dá a luz. A minha avó dizia assim, a mulher, se quiser, ela extermina o homem. Nasceu homem, mata. Ela domina. Ela que cria. Ou você é mulher, ou... Se você não é uma mulher, você nasceu de uma mulher, né? Pois é. Ou você é filho. Né? Ou você é filho dela. Entendeu? A mesma coisa as mulheres catalogarem todos os homens como que não prestam. Quem criou eles? Foi uma mulher. Uma mulher. Você educou ele para tratar bem uma menina? Para ser um provedor? Ou você educou ele, como eu vejo algumas dizerem, tem que passar o rodo? Você cria seu filho assim, lá na frente, vai ter problema. Neto para criar. Com irresponsabilidade, né? Porque eu penso assim, que um homem que faz um filho aqui, outro ali, outro lá, outro lá, outro lá, ele não tem constância de vida. E vai sobrar para você que é mãe, né? Então, temos que analisar. Não é melhor eu plantar algo produtivo aqui do que colher espinho lá na frente? Corrigir o meu filho quando é necessário, ensinar a ele os valores da vida, Os princípios. os princípios e tudo mais.
É muito mais fácil, né? Cara dela. É que eu fico ouvindo tudo isso e pensando, né, doutora? Eu tenho um menino em casa, o meu filho hoje tá com quase 4 anos. E é exatamente isso que a gente fala. Como que eu tô direcionando ele, né? E até esses dias a gente comentava em outro podcast. Às vezes ele me chama, mamãe. O que, Arthur? Você é minha princesa. Por quê? Porque ele escuta isso. Sim. Eu falo para ele constantemente que ele é um príncipe, que ele tem que tratar bem a mamãe, as amigas da escola. Por quê? Nós temos que ensinar isso. Sim. Como que eu quero ser bem tratada por um homem se eu não estou ensinando bem um menino, né? E tudo é uma consequência. É o que eu falo sempre. Você quer saber se um homem, vocês que namoram aí as mocinhas, ou até mesmo as mais velhas, quer saber se um homem é bom? Veja como ele trata a mãe dele. Como ele trata o pai dele. A forma que ele tratar a mãe, ele vai tratar você. Isso é fato. Não muda. Então, assim, tem pessoas que se conscientizam desde nova. Eu tive uma paciente que ela começou a namorar um rapaz e ela gostava muito dele. E um dia ele levou ela para jantar na casa dele com os pais. E não sei que sem querer a mãe bateu em alguma coisa e ele levantou da cadeira e gritou com a mãe na frente dela. Ela simplesmente olhou para ele, deu tchau, virou as costas e foi embora. Sofreu? Sofreu, entrou numa caverna escura de dor, de perda, de luto, né? Porque quando você rompe um relacionamento, você vive um luto. Mas ela não ficou. Por quê? Porque a educação que o pai dela deu para ela foi essa. Se um homem não tratar bem a mãe dele, ele não vai tratar bem a esposa. E isso nunca saiu da cabeça dela, porque o pai dela morreu, ela era muito novinha ainda. Então, essa teve o quê? Consciência. De que ela podia casar com esse amor da vida dela e sofrer consequências bárbaras. Então, a gente precisa olhar os comportamentos. Pelos comportamentos, você já sabe como a pessoa é. Né? Como diz o ditado, não é o que a pessoa fala, é o que ela faz. É a frequência dela. Porque ela não vai conseguir ser a vida inteira igual. Uma hora ou outra ela vai mostrar. A máscara cai, né? A máscara cai. Exatamente. Entendeu? E aí, o que acontece, né? Muitos relacionamentos, eu falo que quando as pessoas realmente se apresentam, né? Mas o fulano e a fulana na internet têm uma vida perfeita. E a gente sabe que não é assim. Porque, com certeza, e não é o certo mesmo, né? As pessoas vir nas redes sociais mostrar os problemas, as dificuldades. Na rede social, as pessoas mostram o bom da vida. E muitas vezes as pessoas acreditam que aquela vida perfeita ali realmente existe, mas muitas vezes é só uma fachada. E o que realmente acontece é um relacionamento de brigas e confusões, e o mais triste é quando tem crianças, né, no meio desse relacionamento, vivendo um caos, porque por mais que sejam pequenos, as crianças sentem tudo. Eu vejo, assim, o Arthur, eu sempre falo, o Arthur é uma criança ele sente muito, assim. E se eu não tô bem, se eu tô num dia triste, ele vem, ele me fala o que aconteceu, você tá triste, sabe? E claro que a gente não quer demonstrar, né? Porque
muitas vezes os adultos, nós somos seres humanos e nós passamos por problemas, por dias difíceis, e isso é normal, né? Jesus falou que nós iríamos ter dias bons e dias ruins. Sim. E é assim a realidade. Mas a gente não quer passar por uma criança, né? E eles sentem tudo, eles sabem tudo o que Certo. acontece. As crianças de hoje, elas são muito tecnológicas, né? Elas já nascem tecnológicas, mas elas são inteligentíssimas. Sim. E elas sentem tudo, escutam tudo, viu, gente? Nós temos muitas crianças nascendo que são telepáticas. Isso poderia ser até o assunto nosso do mês que vem, sobre essa questão da ciência que está estudando as mentes novas que estão nascendo, parte da espiritualidade e tudo mais. Então, assim, a gente precisa observar isso, mas precisa começar por você, mulher, porque você é quem cria, você é quem edifica o seu lar, você é quem molda como você quer viver. Então, muitas pessoas dizem assim, mas meu marido é carrasco. É um defeito. E qual defeito você tem? Qual é o seu 50%? Né? Qual é a mania que ele tem que você nunca sentou e falou com amor para ele ou com delicadeza que você não gostava? Que isso te magoava? Você já perguntou para ele ou para ela, vice-versa, tanto o homem como a mulher, se ele está satisfeito com você? Se você também não ofende? Se você também não está errando com ele ou deixando a desejar? Tanto ele como ela, tanto o homem como a mulher deveriam ter diálogos. Necessário, né, doutora? Necessário. A conversa, hoje em dia, ela tá escassa. Muito. Entre marido e mulher, entre pais e filhos. Muitas vezes as pessoas querem que o outro adivinhe. E, né, não somos provenientes de adivinhações. Então, é muito necessário essa sensibilidade, né, de sentar, conversar, ouvir o que o outro tem a dizer. E não é confortável, muitas vezes, você ouvir, como eu sempre falo, que é difícil você ser criticado, mas muitas vezes essa crítica pode transformar uma família, pode transformar uma casa, pode transformar a tua vida. Sim. Então, você tem que... Claro que tudo tem uma forma para se falar, Para né? se falar. Mas precisa dessa conversa. É que nem você falou dos casais maravilhosos da internet. Você sabe que isso prejudica muita gente também, né? Sim. Essa mentira, entre aspas, ela detona com muitas famílias. Principalmente os jovens, né? Que eles veem essas vidas perfeitas, eles se deslumbram. Ontem até eu estava assistindo o jornal e estavam falando de um digital influencer que morreu após alguns procedimentos estéticos. E aí até eu e o meu marido, a gente conversava. Mas a que ponto chegou? Ele fez eu não lembro o nome do rapaz, mas ele fez aquele procedimento para ficar com o olho, tipo, puxado de raposa, sabe? E assim, apodreceu. As pessoas não se reconhecem mais, né? As pessoas estão, vamos colocar assim, estão indo na vibe. Sim. Eu quero aparecer mais que você, então eu vou pintar os meus olhos, eu vou colocar uma tinta na parte branca dos meus olhos para ficar toda preta. Eu vou colocar chifre por baixo da pele. Eu vou encher de piercing até onde eu não poderia colocar. E assim está indo. Por quê? Para que elas sejam vistas. Aí entra o quê? O que eu falei? Terapia.
Vai buscar se conhecer. Vai buscar tua essência. Traz tua essência para fora, para de se esconder. Você tem medo de mostrar quem você é? Você precisa ser diferente para que alguém te note? Qual é a dor que você carrega? Por que te dói tanto assim que você precisa mutilar o seu corpo? Compreende? Então a gente está vendo isso e isso é muito triste. É muito triste. É a mesma coisa das meninas que se mutilam. Nós temos muito mais mutilação femininas do que masculinas. Temos masculino também que se mutila. Mas as mulheres é a maior demanda. E essas pessoas que se cortam, que se mutilam, elas têm uma dor tão grande que para elas estão mortas. Então elas se cortam para ter certeza que ainda estão vivas aqui. Elas se perdem tanto que elas não têm mais noção se está viva ou se está morta. Então isso é muito triste. Você vê que nem eu tive uma paciente o ano passado, uma menina linda, uma boneca, de corpo, de rosto, perfeita. Toda retalhada. Toda retalhada. Então isso é muito triste, porque ela acabou com o corpo dela, com aquilo que era bonito. E conforme fomos fazendo as terapias, fomos descobrindo que ela era muito aliciada pelos parentes, porque era bonita, porque era isso, porque era aquilo, até que se descobriu que um irmão da mãe abusou ela. E dali para frente ela começou a se mutilar. Então isso é muito triste. Isso tem parte espiritual junto? Tem. Por mais que digam que não, tem sim. Tá? Então assim, é muito doído para a minha pessoa ver o estado que eles ficam. Ver um jovem que tem todo o futuro pela frente, desesperado, alucinado, sem saber o que fazer, porque falta atenção em casa. Não é só por isso, mas na maioria das vezes falta muita atenção e falta o diálogo. Falta o dizer assim, você tirou nota boa? Parabéns, você merece um parabéns. Não, eles só ouvem o não, a crítica, e você não vai servir para nada. Então, as palavras, mais uma vez, como nós começamos a conversar no começo, o pensamento e as palavras, eles não voltam, mas eles são lançados para o universo. E eu querendo ou não, cada pensamento que eu tenho vai voltar para mim. Lei do retorno. Exatamente. Vamos falar dos nossos apoiadores, né? E aí depois eu gostaria, doutora, que a senhora falasse um pouco da mentoria, de como que vai funcionar e tal, para essas mulheres que estão nos acompanhando, conhecer um pouco mais e quem quiser saber mais, entrar em contato com a senhora. Então, vamos falar dos nossos apoiadores. O Instituto Terapêutico Poder das Mãos, da nossa amiga doutora Mara. MR Treinamentos, também da doutora Mara, né? Treinamentos e mentorias. Kairos, Centro de Treinamentos. Inclusive, a Kairos está promovendo a corrida, que vai acontecer agora no mês de novembro, a corrida em Marmeleiro. Então, para os corredores aí que estão nos acompanhando, que gostam das corridas, já vão lá se inscrever. A Lisiane Oliveira, enteroterapeuta. Também a Polita Semijoias, da minha amiga Paula Polita. Sempre com peças lindas. Inclusive, estou usando meu brinco novo. No último podcast que ela participou, ela me trouxe um brinco de presente. Eu amei. Ficou um charme esse brinco. E também a Tati Mesa com Amor, Tati Rocha, que trabalha com mesa posta e toda a parte de roupas de mesa. A Tati é especialista em mesa posta. Inclusive, a Tati está promovendo um workshop para mulheres que querem aprender a montar uma mesa
uma mesa com amor, uma mesa muito especial para sua família, que o amor está nos detalhes, não é, doutora? E também eu, né, Lucilene Gittler, estrategista de imagem. E também vamos saudar, né, quem está nos acompanhando aí, quem nos acompanha pelos aplicativos, quem está nos acompanhando pelo Facebook e também quem nos acompanha pelo YouTube. Lembrando que todos os episódios do Elas Uma Conversa e Cia estão lá no nosso canal no YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube, já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal. E você que está acompanhando aí o nosso podcast, que entendeu que tem uma mensagem, que essa mensagem você deveria passar para uma amiga, um amigo, uma conhecida, um familiar, encaminha esse conteúdo, encaminha essa live, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Faça essa mensagem chegar a mais pessoas, que é muito importante as pessoas conhecerem, né, doutora, terem esse conhecimento. Até porque é um assunto que pode livrar alguém de um suicídio. Pode livrar alguém de cometer algo mais absurdo, né, pela dor que está passando e vivenciando. Então, se vocês conhecem alguém que está passando por tumulto dentro do lar, né, pode estar compartilhando para que essa pessoa ouça, né? E veja que também muitas vezes ela está num ponto onde ela já não aguenta mais e não está enxergando que está errando consigo mesmo. Exatamente. Doutora, agora eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua mentoria. Então, eu já comecei a falar um pouquinho antes, né, que a mentoria eu criei porque eu passei por essa rigidez, essa mulher rígida, essa mulher que tinha que dar conta de tudo, tinha que estar sempre pronta. Nunca ela mostrou fragilidade, sempre a força. Então chegou um ponto onde eu comecei a olhar para dentro de mim e ver o quanto eu podia, com a minha experiência, né, passar para outras mulheres a vivência que eu tive como exemplo para que elas se libertassem também. Porque a mentoria Mulheres Raiz, ela vai trazer o seu eu lá do passado, onde vamos trabalhar tanto dentro da sistêmica como na parte da psicanálise. Nós vamos trabalhar a sua pré-adolescência, adolescência, que é onde mais nós temos problemas. Por quê? Porque ali você já tinha autorresponsabilidade. Então, muitas coisas na sua pré-adolescência e adolescência que aconteceu, você permitiu. Mas não é aceitável. Porque eu era uma criança. Eu era uma adolescente. Então, entender isto é o ponto-chave para que você possa olhar para você verdadeiramente como uma mulher. E nós vamos ter também ali toda a parte de trabalho da mulher em si, né, o feminino, e vamos ter toda a parte sexual também trabalhada. Por que isso? Porque a psicanálise, ela nos mostra que a maioria das nossas dores está relacionada à nossa parte sexual. Está ali, registrado. E muitas vezes as frustrações, as dores, faz com que você seja uma mulher rígida. Apesar de você achar que não. Apesar de que você achar que você é feminina. Apesar de você achar que você se entrega realmente. Né? E dentro da mentoria, vocês vão saber índices de mulheres que nunca tiveram um prazer na vida. Que foram mulheres que enfrentaram milhões de coisas e quando elas entenderam, elas se transformaram também. Então, a gente precisa se autoconhecer. O autoconhecimento aqui é a chave de todo o teu progresso, de todo o teu sucesso, a tua felicidade, a ser inteira, não pela metade. Porque nós falamos assim, nós somos inteiras.
Mas quando você está sozinha com você, quais são os pensamentos sobre a sua pessoa? Tanto sozinha como lá fora. A maioria das pessoas não questionam isso. Quais são os meus comportamentos comigo? O que eu faço para mim? Então, tudo isso dentro da mentoria a gente vai trabalhar. Vai trabalhar suas dores, vai trabalhar os seus medos, vamos trabalhar a sua infância, a sua pré-adolescência. Porque, como eu já falei aqui também em outro podcast, hoje nós temos milhares de terapeutas, mas tudo foca na criança interior. A criança que ficou machucada, a criança que isso e aquilo. Daí, quando a pessoa tem um problema, é na criança. Mas você já não tratou a criança? Você tem que vir para o adulto. Você agora é adulta. Você precisa vir para o adulto. Então, tudo isso vai ser trabalhado. O despertar da sua sensualidade, de você ser você mesmo, de você estar presente no momento que você está com o seu parceiro, com o seu companheiro, com o seu esposo. Então, tudo isso hoje nós temos, pelos atendimentos que eu tenho, eu vejo que nós temos um déficit muito grande nisso. Nós temos sexólogas maravilhosas, mas que só trabalham essa parte sexual. Não trabalha lá dentro, na raiz, no sentimento, naquilo que causou esse medo, que causou esse trauma, que causou essa repressão que as mulheres casadas têm. Que não conseguem ser verdadeiras mulheres para os seus maridos. Então, isso é fato. E elas saberem conduzir também para que o marido venha a ter a presença com elas. Então, tudo isso, é que nem eu falo para você, parte da mulher. A mulher sábia edifica o lar. Então, é bíblico. Mas eu ouvi esses dias, sexo é pecado. Como? Leia Cantares de Salomão. Está na Bíblia. O que é pecado é pornografia. Isso sim. Você ser uma pessoa fora da linha. Mas você se reconhecer como mulher, você sentir... Nós temos milhares de mulheres que nunca sentiram prazer na vida. Isso é triste. Porque quando a pessoa vive uma vida prazerosa, tudo mais está prazeroso. Porque a vida é prazer. Você tomar um cafezinho é um prazer. Dopamina. Comer no chocolate é prazer, tanto que se torna vício. Estou estressado, como um chocolate, melhoro. Vício. Então, nós precisamos olhar para isso. Então, Mulheres Raízes eu desenvolvi muito com a experiência da minha vida, mais os estudos que eu já tenho da neurociência, a formação em psicanálise. E agora terminei uma formação internacional em sexologia baseada dentro da psicanálise, que é onde eu resolvi acoplar nessa mentoria, que vou lançar esse mês que vem, para que possa fazer desta mentoria um verdadeiro despertar da mulher, num todo, não trabalhar somente uma coisa ou outra, mas sim trabalhar no todo. Então, vamos ter aí 8 encontros de mentoria, vão ser 4 meses, e mais um encontro individual. Então, vamos ter 8 encontros em grupo, mais encontro individual, para que possa saber quais são as suas queixas, quais são os seus problemas, E daí terá lá exercícios, vamos ter terapias também dentro da mentoria, para reprogramações mentais e várias outras terapias que vão ser aplicadas, mas o foco é despertar você, a sua raiz. Esse é o foco da mentoria. Então, quem tiver interesse pode acessar aí o meu Instagram, @doutora Mara Regina. Lá tem um link
que vai direto para o grupo Mulheres Raízes. Então, quem sentiu o chamado, quiser realmente mudar, porque eu digo sempre, se você não está preparada para mexer nas suas feridas, essa mentoria não é para você. Essa mentoria é para mulheres que realmente querem olhar para dentro. Então, se você quer olhar para dentro, curar as suas feridas e realmente ser uma mulher por inteiro, clica lá no link do grupo e entre no grupo que eu estarei passando lá todas as informações. Doutora, qual a faixa etária das mulheres que podem participar dessa mentoria? A mentoria eu fiz de 35 anos até 60 anos. Né? Claro que vai ter mulheres com mais de 60 ou até 65 anos que vão querer participar. Né? Mas todas são bem-vindas. Sim. Né? Se você tiver 70 anos e quiser realmente acordar, pode entrar lá que a gente vai estar conversando com vocês, né? E, de repente, vou sortear lá uma sessão para as que estiverem no grupo para fazer uma mentoria individual antes da mentoria. Olha só aí, tem bastante informações, né? E a importância desse olhar para dentro da mulher, como é necessário, né? Tanto a senhora quanto eu trabalhamos com eu trabalho muito mais focado com mulheres. Claro que a senhora também tem clientes homens, né? Mas o foco da mentoria são mulheres. E eu percebo, assim, como é necessário tratar o interior de cada mulher. Porque eu vejo muitas mulheres que chegam até mim querendo cuidar do exterior, mas sempre antes de iniciar um trabalho da consultoria, eu faço eu tenho alguns questionários e eu peço para que ela responda esse questionário. E é assim, além da resposta escrita, eu também faço conversas, né? A grande maioria é pelo Zoom, né? Por videochamada e tal. E é muito necessário esse olhar para dentro, porque é muita ferida, é muita carga emocional, é muito ressentimento, é muita culpa, é muita... me fugiu a palavra. Mas, enfim, tudo tá... uma busca, uma incessante por um perfeccionismo que muitas vezes elas nem sabem o que elas querem, né? Porque muitas vezes elas carregam culpas que nem são delas. Exato. E assim, mas eu quero, né, me posicionar de tal forma porque alguém falou que é importante estar dessa forma. Sim. Eu vejo muito isso assim, e além dessa conversa, do questionamento escrito, também eu uso muito imagens, né? Como que elas querem ser vistas. E nessas imagens, assim, como eu falei, é uma busca incessante por um perfeccionismo, sabe? Nós estamos vivendo um momento, assim, da humanidade muito doentio por algo que... É que assim, né? Você precisa mostrar o exterior, que você está bem. Mas por dentro você está morrendo, presta atenção. Isso é uma dica. Exatamente. Por dentro o corpo está gritando, o espírito está gritando. Mas a pessoa está ali toda linda, maravilhosa, mas é só externo. O interno não está ligado ali. E vou falar uma coisa para quem é assim. Busque olhar para o seu interior e detectar aonde você está errando.
porque você não aguenta muito tempo. E é visível quando a pessoa não fala de dentro. Sim. A afeição sua vai demonstrar o que você está sentindo. E eu falo muito que é uma necessidade de se olhar para si, né? De ter esse amor, de ir para frente do espelho e se valorizar como pessoa, como mulher. Assim, ó, que toda mulher ela merece uma vida sem dor. Ela já passou a dor para ter o seu filho. Ela já sofreu a dor para criar esse filho. Ela sofreu a dor de ser pai e mãe ao mesmo tempo. Ela sofreu a solidão por não ter um parceiro ali que tivesse a responsabilidade que ela teve de criar o filho. De estar com o filho. Independente de como foi. Então, ela precisa olhar para ela. Você passou por tudo isso, já venceu, teu filho está grande, cresceu, deixa teu filho viver. Não é hora de você cobrar o amor do seu filho. Porque você está doente. É hora de você olhar para o seu interno. Pra você curar a sua dor. De você curar a você e viver realmente da raiz que você tem interna uma vida. E florescer e fazer com que essa vida seja melhor. É só você que pode fazer isso por você, ninguém mais. Então, um recado que eu deixo para as pessoas que sufocam os filhos, porque nós vivemos isso hoje muito, com as mulheres mais de idade, que os filhos já estão casados, e que elas acham que os filhos têm a obrigação de estar primeiro com elas. E isso não é um fato. Agora, seu filho casou, tem uma família, que é a família dele. E você foi a progenitora. Então, seja amiga da sua nora. Seja ciente de que você deu para ela aquilo de mais precioso que você tinha. E se teu filho vive bem com a esposa dele, não estrague o casamento. Não se coloque no meio dos dois. Não peça para ele escolher entre você e a esposa. Não fique doente para chamar a atenção dele. Tenha essa consciência, tenha a autorresponsabilidade. Vai se amar. Vai buscar a raiz da mulher guerreira, forte, alegre, verdadeira que está dentro de você. Porque é aí que você vai viver de verdade uma vida plena. A não ser que você não queira viver ela. Mas se você quer, tem como você fazer. Tem como você se autodescobrir. E isso, né, doutora, isso serve para mulheres de todas as idades. Todas. Tanto mulheres mais jovens quanto mulheres de mais idade. Se amar mesmo. Se valorizar em todos os sentidos. Se olhar no espelho e ver a pessoa maravilhosa que você é, valorizar, porque eu sempre falo que nós somos um templo sagrado. Somos. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Então, assim, nós somos uma bênção. Ele nos fez perfeitos. A sua imagem e semelhança. E nós que se estragamos. Não é verdade? Estragamos. Então, assim, se valoriza. Eu falo muito isso porque eu vejo muitas pessoas vivendo de uma forma tão mais ou menos, digamos assim. Uhum. Nós temos uma vida perfeita, graças a Deus nós vivemos num país, eu sempre falo isso, que o nosso país ele é tão abundante, ele tem água potável, ele tem tudo que planta dá, né? E a gente muitas vezes acaba só reclamando. E como reclamar é ruim, como reclamar é pesado, sejamos gratos.
O reclamar é pesado, carregar a mágoa, né? Já diz má água dentro do seu corpo. Então, tudo isso te destrói. Nós somos 70% água. Cada vez que você diz que você é feia, que você não consegue, que você é torpe, que você é isso, é aquilo, você está autodestruindo suas células. Está buscando uma doença autoimune. Hoje, nós nunca tivemos tantas doenças autoimunes como hoje. Né? Então, é um processo de estresse contínuo, onde o nosso tempo está passando rápido e as pessoas não conseguem mais parar para se olhar. E é necessário esse parar, gente. É necessário. Ainda dá tempo. Porque se continuar como está, vai ser difícil lá na frente. Nós estamos, assim, vivendo um mundo, o relógio voa. Outubro foi considerado o mês da velocidade de tempo. Então, são estudos isso, não é... estou falando por falar. Não, isso é estudado. Então, nós precisamos olhar para dentro. É hora do chamado. É hora de Deus. Eu falo sempre. É hora de você olhar para dentro de você, para a sua raiz, como é a minha mentoria raiz. Olhar para dentro de você e ver o valor que você tem para você primeiro. E daí para o mundo. Quais são as suas colaborações com o mundo? E esse nome, doutora? Mulheres Raiz. Esse nome surgiu pelo que eu vivi, né? Então, um dia eu parei e perguntei assim, mas eu vim de algum lugar. Eu tenho uma raiz feminina, né? E aí surgiu a ideia de Mulheres Raiz. Então, é realmente da tua raiz, é das tuas entranhas que você vai ser quem você é. Todas nós temos raízes. raízes. Todas nós temos, né? E temos que honrá-las, mas também saber dosar essa honra. Sim. Tudo isso, eu acredito que vai ser visto na mentoria. Porque muitas vezes a gente acaba repetindo ciclos que nem são nossos, né? E é que nem eu falei, as quedas, as repetições até de relacionamento, foi você que buscou. Você não curou o anterior. Então, nós vamos ter tudo isso na mentoria. Quebras de contratos, quebra de laços, né? Limpezas energéticas, porque você fica ligado aos relacionamentos. Os fios ficam ligados. Então, você teve um relacionamento ruim e você não se curou desse relacionamento. Você já arrumou outro que vai ser igualzinho. No princípio, ele vai ser maravilhoso. Em seguida, vai estar repetindo o mesmo padrão. Então, se você não se permitir curar, você vai viver nesses padrões. Homens difíceis, com dificuldades, ou homens casados, que nem eu digo sempre. A mulher que foi traída, quando ela se separa, ela arruma um homem casado para ser amante dela. Uma vingança inconsciente. Eu vingo porque a outra tomou ele de mim. Então agora eu vou fazer com outra exatamente o que ela fez comigo. Isso está no inconsciente. E isso é fato. Se você pegar uma trajetória, a mulher que foi traída, trocada por outra mulher, geralmente ela vai se envolver com um homem casado, sabendo ou não sabendo que ele é casado. E isso está no inconsciente. A revolta e a vingança está dentro dela. Então, quando se cura isso, se cura trajetória, se cura para o sucesso, se cura para ir para frente. Ou seja, eu trouxe das minhas entranhas a minha raiz. Quem sou eu de verdade? Quem sou eu? Quem eu sou? O que eu faço para mim? O que eu mereço? Eu vou começar a aprender a ver o meu merecimento.
Como é necessário esse posicionamento de merecimento. Esses dias eu estava vendo um vídeo, acho que era no Instagram, e falava muito sobre isso. Como a gente tem dificuldade de se sentir merecedor. De receber. De receber, exatamente. Né? E aí a gente só para analisar essas coisas, né? Num momento assim. Como é importante a gente olhar para isso, né? Sim, e aí entra também a tua permissão. Você permite ser feliz? Exatamente, exatamente. Nesse caso de traição, entra isso. Você se permite a ter um homem que não vai te trair? Vamos lá na raiz, lá no fundo. Por que houve a traição? Qual a sua parcela? Exatamente. Entendeu? E como que vai acontecer? Então, serão 8 encontros? Serão encontros presenciais ou online? Não, serão encontros online. Online. E um encontro para cada mentorada Individual. Online também. Online também. Então, a mentoria vai ser toda online. Toda online. Mas nós vamos ter também desde movimentos corporais, toda essa parte que é necessária para o feminino. Aprender a soltar, aprender a liberar o útero, aprender a ser mulher, a ser feminina de verdade. Teve uma pessoa que disse para mim, você parece meio grosseira. Mas eu sei quem sou eu. Né? Eu ainda posso ter essa forma de ser pelo jeito que eu fui criado por militar. Mas eu descobri, assim, que eu sou uma mulher insubstituível. E isso que a senhora falou, esse trazer o feminino, né? Esse trazer a essência. A essência. Da mulher, do feminino do mesmo. Do feminino. Porque eu, por muitas vezes, eu também tive situações que eu tive que ser o homem da casa, né? Como eu já falei aqui, o meu pai faleceu, morávamos eu, a minha mãe e meu pai, e quando meu pai faleceu, eu passei a ser o homem da casa. Então, essa armadura que a gente veste nesses momentos de necessidade fica em nós. E quando eu fui, né, quando eu casei, quando eu fui morar junto com o meu marido, eu tive que me conectar novamente com essa essência de voltar para mim, sabe? Que eu também... o posicionamento mesmo, né? Como o homem e a mulher, esposa, né? Voltar mesmo para o meu feminino. Porque naquele momento eu precisei viver de uma forma diferente. E muitas vezes as mulheres se perdem nisso. Eu vejo muito, isso também é um relato que eu vejo no meu trabalho, mulheres que não conseguem usar saia. Mulheres que não conseguem usar vestido. Sim. Por quê? Porque elas se vestiram tanto daquela armadura masculina que ela não consegue ter a essência do feminino nem uma peça de roupa, que eu particularmente sou apaixonada por uma saia, um vestido. Eu acho que acende muito a feminilidade, eu né? Gosto muito. É muito bonito. E, claro, tudo bem você não gostar, mas por que você não gosta? Sim. E essa é uma pergunta que eu sempre faço para as minhas clientes. Tem alguma peça de roupa que você não usa de forma alguma? Eu não uso saia, eu não uso vestido. Tá, mas por quê? Porque... Aí elas começam a se questionar. E por isso que eu quis trazer essa questão, que olha como uma coisa linka com a outra, né? Como é necessário falar de certas situações que acabam curando feridas que a gente nem imagina. Eu estranhei muito os bailes aqui quando eu vim para cá. Porque lá no Mato Grosso, a gente ia nos bailes
E lá era no clube militar, então as mulheres estavam sempre muito bem vestidas, de vestido. Você não via nenhuma mulher de calça comprida dançando com um homem, né? E é uma coisa estranha. Minha opinião, né? Você com aquela calça justinha dançando com outro homem que hoje usa calça justinha também, é moda. É um pouco estranho. A feminilidade da mulher está também nesse arrumar, nesse ser mulher, né? Quando eu falo em feminilidade, não estou falando do feminismo, estou dizendo de você ser feminino, essência. A essência de você se vestir bem, colocar uma saia, colocar um vestido. É que nem você falou, claro, tem as pessoas que não gostam, ok, sem problema. Mas que fica muito mais bonita, muito mais elegante, isso não resta dúvida. Você é uma Sim. Né, pessoa da moda. Então, você já experimentou colocar uma saia, um vestido e se olhar no espelho? Faça os 2 trajes e se olhe como se fosse uma terceira pessoa. Eu garanto que você vai gostar mais daquele vestido, daquela saia que você colocou e que às vezes está lá guardada e que vai te deixar linda, maravilhosa e você não usa. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso. Está na hora de olhar para isso, de acender essa chama. De acender a chama do feminino mesmo. De você olhar para você e dizer, eu sou uma mulher. Eu não sou masculina, eu sou mulher. Eu sou os 2, eu sou yin yang. Mas eu estou equilibrada. As minhas 2 energias estão equilibradas. Porque nós somos dualidade. Então está equilibrado. Então eu posso amar de verdade. Eu posso me entregar de verdade. A mesma coisa é a maquiagem, né, doutora? Eu falo muito assim. Eu bato muito nessa tecla da mulher ir para frente do espelho, passar um batom. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu não tenho hábito. Ah, mas todo mundo vai me olhar. Experimenta. O medo de se mostrar. O medo de ser vista. É. Meu Deus, você evidencia a tua beleza. O medo do julgamento. Exatamente. Passa um rímel, passa começa por um batom, um rímel, um corretivo para corrigir as olheiras ali. Uma coisa leve. Uhum. Isso vai te fazer bem. Sim. E se alguém te elogiar, muito obrigado. Só agradece. Você merece ser elogiada. Você sabe que tem pessoas que têm medo de elogio? Sim. E elas acham que quando você elogia ela, você está tirando sarro ou criticando? Exatamente. Então, esta mulher está doente. Esta carregador. E isso serve também para as outras mulheres. Se você viu uma mulher arrumada, elogie. Fale. Eu assim, eu sou uma pessoa que, claro que eu acabo sendo uma pessoa muito detalhista, pela minha própria profissão. E sempre quando eu vejo uma mulher que se arrumou, eu valorizo. Eu falo, nossa, fulana, que linda que você ficou com esse batom. Nossa, hoje quando eu vi a senhora com a saia, eu falei, nossa, que linda essa saia. Por quê? Nós gostamos de ser elogiadas e nós precisamos fazer isso pelas outras. Sim. Isso é necessário, isso é importante. Mas é difícil. Exatamente. Hoje você vê crítica. Muita crítica uma com a outra. Que nem eu falo sempre. A mulher não se arruma para o homem. Ela se arruma para outra mulher. Exatamente. Então, a gente precisa começar a mudar esses hábitos. É a reciprocidade. Sabe que eu escuto muito assim. Isso já ouvi aqui. Quem acompanha o podcast já ouviu também. Ai, meu Deus. A Lu vai estar lá. Eu vou ter que me arrumar. Por um lado, eu gosto, né? Porque é sinal que as pessoas, estão se importando comigo. Porque quando você se arruma, isso é para você, mas isso é principalmente para o outro. Porque o outro vai te olhar. Sim. Então, assim, faça um teste, gente. Coloca um batom,
coloca uma maquiagem, coloca um acessório, coloca um brinco, uma pulseira, um anel. Ah, mas eu não gosto de coisa grande. Ok, começa por um brinquinho pequeno, um anelzinho discreto, sabe? Um acessório. Um acessório, mesmo que seja pequeno. E muda a roupa, né? Sim, com certeza. Eu sempre gostei de badular. eu digo que eu sou cigana. Eu também não sou base, né? Hoje, inclusive, a minha tem uma gravata, que fiz um lenço E ficou de gravata. linda? Sim, amei. Inclusive, depois vou mostrar lá no meu Instagram Inclusive, para eu receber meu prêmio, dia 12 de dezembro, lá do livro internacional, eu vou querer a sua ajuda, né? Como personal stainer, né? Apesar de você não poder estar lá em São Paulo comigo, mas vai mas me com ajudar, certeza né? vamos montar um look maravilhoso para a doutora Mara para receber esse prêmio. Sim. Porque isso é um marco na sua vida, né, doutora? Pra mim E tem que estar vestida à altura. E quando eu digo vestida à altura, é se sentindo merecedora em todos os aspectos. Todos os aspectos. E a roupa ela fala. A nossa postura, a nossa vestimenta, o nosso posicionamento, tudo fala, tudo comunica. E por isso que é tão importante a mulher estar bem por dentro. Por dentro. Para que ela consiga transbordar por fora, em todos os sentidos. Eu escrevi o meu livro, eu não esperava que ele fosse se propagar tanto como se propagou. É que a senhora é merecedora, né, doutora? E recebi esse convite aí, e se tudo correr como a gente espera, né? Amém. Em julho eu vou palestrar em Dubai. Então, isso para mim foi um convite maravilhoso, Palestrante On. E é só o começo. Eu estou terminando meu segundo livro, está quase no final. Olha aí, que bacana. Então, quero ver se eu lanço até o início do ano. E no meio do ano eu quero lançar a minha biografia como um livro de autoajuda. Então, isso tudo são projetos que a gente faz, né? Como eu falo sempre, a gente não sabe o amanhã. Mas são projetos que estão crescendo e que eu agradeço todos os dias a Deus, porque eu era uma pessoa improvável. Né? Eu fui uma pessoa improvável para muitas pessoas. E hoje eu me orgulho da minha caminhada. E me orgulho muito mais de poder conduzir mulheres como eu conduzo no meu trabalho. Antes eu não fazia mentoria, mas estava sempre conduzindo em grupos. E até quero te fazer um convite para fim de dezembro ou mesmo janeiro, a gente fazer um workshop lá no Instituto. Ah, com certeza, vamos eu fazer. fazer nesta parte feminina e você na parte da vestimenta. Olha só. Que eu acho que é uma coisa que completa uma outra, né? E que nos traz aí uma mudança de paradigma. Porque quando você compra uma roupa que você gosta e você veste, nossa, é tão gostoso, né? É uma sensação tão boa. É maravilhoso. Né? Quando você está bem vestida, quando você sai e todo mundo te olha, é porque você deve estar muito linda. Exatamente. Ou a tua luz está muito radiante. Então, pare de achar que você não merece ou o que os outros vão pensar. Faça aquilo que você gosta para você. E você vai ver como a sua vida muda. Vai ter elogios e críticas? Vai. Mas quanto mais crítica, é sinal que você está muito bem. Porque senão não criticavam, né? Como diz o velho ditado, prego que se destaca leva martelada. Então, a gente tem que continuar. Exatamente. E, assim, eu e a doutora Mara, a gente tem alguns projetos juntas, né, doutora? E eu acho extremamente importante, como eu sempre falo, o interior e o exterior, eles têm que estar alinhados. Para que você transborde, para que você seja essa mulher que foi criada para servir a Deus, para ser excelente em tudo. Então, nós temos que estar bem com nós mesmas, com o nosso interior. E nós, né, tivemos o nosso evento no mês passado, e foi algo, assim, maravilhoso,
que nós tivemos muitos feedbacks positivos de mulheres, de conexões, e como é importante esses movimentos de mulheres. E foi muito bom. Foi incrível. Para mim foi uma experiência espetacular, porque eu nunca tinha ficado, né, para coordenar uma mesa de um network. Mas foi muito bom. Foi uma recepção boa, fiz amizades, né? Estamos nos seguindo Fizemos negócios, né, doutora? Negócios. Eu acho muito importante Então, isso. Esse movimento de mulheres e como é necessário a gente se conectar com pessoas que pensam semelhante a nós também, né? É a ambiência. Exatamente. A ambiência transforma, a ambiência é incrível esses momentos, né? Então, conversamos bastante, né, doutora? Sempre muito bom tê-la aqui. Não sei se a senhora tem mais alguma consideração para fazer. Eu quero falar para as mulheres que pensem, porque o que nós estamos vendo dentro do psicológico, eu que estou na área, é bastante preocupante. E a gente sabe que a maior carga acaba sempre ficando para a mulher. Então, se você acompanhou a gente aqui, reflita, faça aquele exercício, veja o que é padrão, o que é aquilo que você realmente quer para você. Permita-se escrever o errado também, aquilo que você erra com você. Não tenha medo de escrever, ninguém vai estar vendo, só você. Você e Deus, né? E se pergunte, o que eu mereço mais que eu não estou vendo? Qual é a minha raiz? Qual é o meu verdadeiro eu? Porque você é Deus em ação. Então, levanta a sua cabeça, levante-se se você está caída, porque você não está sozinha. Existem milhares de mulheres na mesma situação que você. E você pode se reerguer. E se quiser entrar em contato comigo, a gente pode também estar auxiliando. Tá? Então é isso. Lembrando, né, o Instagram. O Instagram é @doutora Mara Regina. Lá vocês vão ter o link das mentorias. E também, se quiserem me chamar no privado para conversar, sem problema nenhum. E também tem o Instagram do Instituto, né, doutora? Tem, Instituto Terapêutico Poder das Mãos. Isso aí. E a doutora Mara posta muitos conteúdos valiosos que trazem muitas informações necessárias. Então, quem estiver acompanhando aí pelo Facebook, vai lá e já começa a seguir a doutora, tanto no Instagram quanto no Facebook. Hoje eu postei também, nós vamos ter agora, no início do mês, vamos ter curso de Reiki nível 1, 2 e nível 3 para quem já fez o 2. Então, quem tiver interesse pode entrar na página do Instituto Terapêutico, lá tem as informações. Olha aí, quem também quer estar se aperfeiçoando, né, doutora? É uma oportunidade. É um curso muito bom para você conhecer os seus corpos, a sua energia. Eu falo sempre que meus cursos de Reiki não é somente a técnica, mas sim também a gente costuma dizer que aquelas pessoas que vêm é o que a gente vai acabar passando fora a técnica, né? Então, eu tenho alunas minhas de Xanxerê, de Chapecó, que quando vêm fazer reciclagem do Reiki, elas falam que elas fizeram um curso novo, né? Que não, a técnica é a mesma, mas o assunto vai ser conforme a energia que está com aquelas pessoas que estão presentes. E qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Basta ter interesse. Basta ter interesse. Basta ter interesse e sentir no coração que é o momento de você conhecer esse outro lado, né? Conhecer os corpos, conhecer a sua energia, conhecer como ela flui, né? E entender também o poder que vocês têm nas mãos, todo mundo tem, né? A luz que emana de você e que muitas vezes você acha que não existe em você, que você é um ser que ninguém gosta e que não é amado.
Então, entender que você tem essa mesma energia. A energia é pura e é para todos. Olha aí. Então, quem tiver interesse pode estar entrando em contato, tanto pelo Instagram da doutora Mara ou também pelo do Instituto Terapêutico Poder das Mãos. E, então, agradecemos você que esteve conosco em mais esse Elas, uma Conversa e Cia. E dizer que mês que vem estaremos aqui novamente, trazendo muitas histórias inspiradoras e conexões, como é bom, né, ver que já estamos findando mais um ano. Mais um ano. Um ano abençoado. Abençoado. É, exatamente. E o outro vai ser mais abençoado ainda. Amém, amém. Então, agradecemos a nossa audiência, quem esteve aí conosco. E na semana que vem estaremos aqui novamente. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.